Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Eu, professora Crisleide Nascimento, formadora na disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros, estou aqui mais uma vez nessa terceira semana de aprendizado, terceira e última semana, tá bom? Então hoje a gente vai ver como dimensionar a brigada de incêndio, tá? Dentro da organização que você vai atuar, tá certo? Vale ressaltar, né, que devemos levar em consideração as normas técnicas, tá? As NBRs, tá? Da ABNT. Tá? Destaquei duas normas, tá? Que são de grande relevância quando você for dimensionar a sua brigada de incêndio, que é a NBR 14277 de 2021, que trata das instalações e equipamentos para treinamentos de combate a incêndio e resgate técnico, tá? Tem alguns requisitos e procedimentos que devem ser seguidos. Então, deve seguir fielmente essa norma, tá? Juntamente com a NBR 15219, que também é uma norma técnica brasileira da ABNT, de abril de 2020, tá bom? Além das duas normas, como eu já havia falado anteriormente, né, e repito aqui, deve ser levada em consideração a norma estadual que está em vigor. Cada estado segue a sua legislação específica. Então, juntamente com a norma federal, tá? A norma nacional, a gente também tem que levar em consideração a norma estadual, tá certo? Então, a brigada de incêndio ela é formada por um grupo de pessoas, né, que são especialmente capacitadas para atuar em uma área estabelecida previamente, tá? Na prevenção, no combate a princípio de incêndio, tá? Abandono de área e, além disso, são capacitados para prestar primeiros socorros, tá? Então, a brigada de incêndio, ela vai atuar numa planta pré-estabelecida, né? Pode ser uma indústria, pode ser uma instituição pública, né? Um shopping, né? Um teatro, enfim, tá? E a norma regulamentadora número 23, a NR 23, conhecida de vocês, também vai estabelecer, tá? Que a brigada de incêndio, ela deve ser composta por pessoas voluntárias, que passam a maior parte do tempo no mesmo local e são treinadas para auxiliar os demais colaboradores, no caso, né, numa situação de emergência. Tá? Então, como eu havia trazido para vocês no material, tá, no e-book, tá? O formador da brigada, ele vai voluntariamente ou convidado pela instituição, pela empresa, jamais de forma obrigatória. Vale ressaltar também que brigadista difere de bombeiro, bombeiro civil, por exemplo, né? As pessoas às vezes confundem, tá? O brigadista, ele é preparado, né? E ele tem atribuições para desenvolver, né, as suas atividades dentro da área pré-estabelecida. Um bombeiro não, ele atua em áreas externas, tá certo? Diferente do brigadista. Ele é preparado para atuar naquela área especificamente, tá certo? Então vamos lá. Uma outra norma que também vale ressaltar, né, bastante, é a NBR 14276, que também é de 2020, que ela traz justamente tudo relacionado à brigada de incêndio, tá certo? E quais os requisitos e quais os procedimentos que devem ser levados em consideração para a montagem dessa brigada. E aí eu trouxe para você, conforme você pode observar em tela, um trecho, né, onde ela estabelece no seu item 4.1.3 a quantidade necessária de brigadista para a formação desta primeira equipe, tá, que está sendo montada no estabelecimento. Devem ser levados em consideração alguns pontos, como a gente já tratou no e-book, tá? E para plantas que são consideradas de baixo e médio risco ou que têm uma população fixa acima de 4 pessoas, deve ter pelo menos 2 brigadistas. Já para plantas de alto risco, tá? Ou que tem uma população fixa acima de 10 pessoas, devem ter pelo menos 4 brigadistas, tá? Entretanto, deve ser considerado prioritariamente os procedimentos que estão descritos lá no plano de emergência para a composição dessa primeira equipe, tá? Então, o grau de risco, né, como eu havia falado aí nesse trecho, né, ele está descrito na ABNT, na NBR, né, 1500 na 15.219, tá? Desculpa, de 2019. Né? Tem lá a tabela específica onde a gente vai encontrar esse grau de risco. E já que eu falei em população fixa, tá? A gente tem que levar em consideração que há também uma população flutuante. Um exemplo disso seria um hotel, tá? A população fixa seriam os funcionários, flutuantes seriam os hóspedes. Em um shopping, a população fixa seriam os funcionários, flutuantes os clientes.
tá? Então, quando a gente for dimensionar essa brigada de incêndio, a gente leva em consideração essa população caracterizada como fixa, tá bom? E aí eu trouxe para vocês também, tá? Dentro da própria norma, né? Como é que a gente identifica o grau de risco do estabelecimento? Aí tá só um pequeno recorte, mas se você consultar, né, a própria NBR, lá vai estar todo tipo de estabelecimento, seja comércio, seja hotel, seja indústria, né? Vai estar lá todo estabelecimento, tá? Que tem atividade registrada. E aí eu trouxe para vocês, né, um comércio varejista, né? Vai variar de acordo com o tipo de estabelecimento, tá? A gente vê que livraria, o grau é considerado como médio, tá certo? A gente vê também que quem trabalha em floricultura, o grau é considerado como baixo. Então, a partir da legislação é que a gente vai estabelecer qual é o grau do risco para que a gente possa dimensionar a brigada de acordo com esse grau de risco, além da população fixa, tá certo? E outros detalhes que lá no e-book vocês podem revisar, né, todos os pontos que a gente deve considerar para dimensionar essa brigada de incêndio e emergência. E aí eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? Onde tem o primeiro exemplo, né? A gente vê duas colunas, né? Há dois chefes de brigada. Isso indica que a planta possui mais de um prédio. Então, para cada prédio, eu tenho que ter um chefe de brigada. Lá no topo, eu tenho o coordenador geral da brigada. Ele vai ser responsável por todos os brigadistas, tá? Cada prédio vai ter que ter um chefe de brigada. E aí, se vocês podem, observem, né, que abaixo do chefe de brigada, a gente vai ter os líderes, tá? Isso indica que, para a primeira imagem, existem 3 líderes. Indica que há 3 pavimentos nesse prédio, tá? Tem que ter um líder por pavimento. Já ao lado, você verifica em tela que só existe um líder, ou seja, esse prédio só tem um pavimento. E aí a gente subdividiu, né, para um pavimento, são 4 brigadistas, tá? Que são o brigadista que está destacado em azul, mas o seu líder também conta como mais um brigadista, tá? Então, por prédio, a gente tem que ter o chefe, o líder e, nesse exemplo, 3 brigadistas, ok? Então, deve possuir um líder por pavimento, só recapitulando, e um chefe de brigada por edificação, por prédio, ok? No exemplo ao lado, né, a gente vê que tem um coordenador geral da brigada, 3 líderes, ou seja, é apenas um prédio com 3 pavimentos, tá? Senão a gente teria um chefe de brigada intermediando o coordenador e o líder, tá? Então, esse segundo exemplo indica que são 3 pavimentos, cada um com o líder e compondo com mais 2 brigadistas, tá? Com ele conta 3 brigadistas por pavimento. Então, tudo isso não é dimensionado de forma aleatória, tá? Tudo dentro do que a legislação estabelece, né? De acordo com o grau do risco, da atividade desenvolvida, com a quantidade de funcionários, né? Ou população fixa, tá? Entre outros. Então, para a gente dimensionar uma brigada, a gente deve considerar alguns pontos, né? A divisão de ocupação, que é a distribuição dos espaços na planta, aquilo que eu havia falado. Se tiver prédios diferentes, vai ter que ter equipes diferentes, tá? Com um líder para cada equipe. O grau do risco, tá? Que a gente vai ver o nível em cada setor. A mesma planta, ela pode ter divergentes graus de risco e a gente considera o maior grau, tá certo? Para poder dimensionar, a gente não subdimensionar, mas dimensionar dentro do padrão estabelecido pela norma. A população fixa, como eu havia falado anteriormente, né? A proporção da população fixa é que vai determinar a quantidade de brigadista. A distância do deslocamento, né? A localização estratégica desses brigadistas, tá? Se a extensão da área, né, for muito grande, a gente tem que dimensionar a quantidade maior de brigadista para atender, né, para atender a cobertura daquela área, tá? Porque no momento de emergência, o deslocamento importa, tá? Na ação que a gente toma, como eu havia falado na aula anterior. A atividade que os brigadistas vão desenvolver, se vai ser inspeção, se vai ser primeiros socorros, se vão ser medidas preventivas, controle de incêndio, salvamento, entre outros, tá? Então, de acordo com a atividade, a gente também estabelece o quantitativo, né, do grupo que a gente precisa para desenvolver a atividade. Além disso, a análise dos riscos, se há risco à vida, se há danos ambientais, se há perdas de propriedade apenas. Então, essa análise de risco que é desenvolvida previamente também vai interferir no quantitativo de membros que vai compor a minha brigada. E os procedimentos operacionais, recursos materiais, tá? Procedimentos e os recursos que estão disponíveis, se tem hidrante, né?
se ele precisa manusear mangueiras, né? Enfim, tá? Além disso, localizações estratégicas e armários de emergência. Como é que está sendo distribuído esses equipamentos no momento de emergência? Então, além desses pontos, a gente deve lembrar de consultar, tá, a norma técnica número 1 do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. E é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Espero que tenham entendido e a gente vai colocar em prática, tá? Todas essas dicas que foram dadas aqui, tá bom? Até a próxima!